Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Mateus se encontra no Novo Testamento, capítulo 11, a partir do versículo 25. Diz o seguinte: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que Deus ocultou coisas aos sábios e instruídos e apenas revelou aos pequeninos. Vamos entender que coisas são essas. Essas coisas justamente era o ensino das coisas de Deus, das coisas do reino. Jesus, por onde ele passava, ele pregava acerca do reino de Deus, da vontade do Senhor. E aquelas pessoas que, aos olhos delas, elas eram sábias, elas eram instruídas, um exemplo é os fariseus, os saduceus, os escribas. Então essas pessoas, elas ouviam os ensinos de Jesus, mas elas não conseguiam compreender. E por quê? Porque Deus estava ocultando o ensino a essas pessoas, infelizmente, porque elas se achavam sábias e instruídas aos seus próprios olhos. Agora, aqueles que se declaravam pequeninos, humildes, ou seja, aqueles que de fato e de verdade eles reconheciam que eles precisavam que Jesus abrisse o seu entendimento, que Jesus explicasse as coisas do reino, então esses sim, eles compreendiam o ensino de Jesus, a mensagem, aquilo que Jesus estava passando para eles. E que lição nós podemos tirar disso? Entenda, a pessoa, ela pode, de certa forma, ser sábia aos próprios olhos dela. De repente, a pessoa, ela pode dizer que ela é uma pessoa culta, que ela é uma pessoa que estudou, que ela fez curso, que ela fez isso, fez aquilo, que ela tem uma certa inteligência, mas se essa pessoa ela não for humilde e ela não reconhecer que tudo que ela tem veio de Deus e que ela só pode compreender as coisas de Deus se Deus abrir um entendimento dela, se ela não reconhecer isso, essa pessoa não vai compreender o ensino de Jesus, ela não vai compreender as coisas de Deus. De repente tem pessoas que elas dizem o seguinte: aí eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Então a pessoa de repente, sabe, ela pode ter uma formação teológica, ela pode ser formada em algo, mas se Deus não abrir o entendimento dela, ela não vai compreender as coisas do reino de Deus. E os pequeninos, no caso, são os humildes.
E muitas vezes, os discípulos de Jesus, eles iam até o mestre e diziam: Senhor, nos ensina essa parábola, nos ensina a pregação, aquilo que o Senhor passou, porque nós não compreendemos. E Jesus ali ensinava para os seus discípulos, por quê? Por causa da humildade deles em reconhecer que eles precisavam que Jesus os ensinasse. Então, se você for humilde e você falar com Deus: Senhor, abre o meu entendimento para que eu possa compreender, entender o teu ensino, entender a tua palavra, Deus vai abrir o seu entendimento e você vai poder compreender o ensino acerca das coisas de Deus, do reino de Deus. Entenda, não é errado você estudar. Você deve estudar sim, sabe? Você deve a cada dia estar aprendendo. De repente, se for possível, você ter uma formação em algo, não é errado. Mas entenda uma coisa: se Deus ele não tocar na nossa mente, não tocar no nosso entendimento, se Deus não abrir os olhos dos nossos corações, nós não poderemos compreender as coisas de Deus. Então seja humilde e reconheça que você dependa do Senhor e você vai entender as coisas do reino de Deus. Ou seja, Deus não vai te ocultar nada, mas Deus vai te revelar a cada dia e você vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando a leitura, versículo 26 diz o seguinte: Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui o Pai, nós sabemos que é Deus, e o Filho é quem? O Senhor Jesus. Então está dizendo que Deus, que é o Pai, conhece o Filho, que é Jesus. Jesus, que é o Filho, conhece o Pai, que é Deus. E aqui está dizendo que quem se revela é o Filho, que é Jesus, e ele se revela a quem ele quiser se revelar. Ou seja, essa revelação aqui já não é somente do ensino, mas essa revelação é do ser humano conhecer a Deus. E para que o ser humano ele conheça a Deus, é necessário que primeiro ele conheça o Filho, ou seja, que ele conheça Jesus. E como nós vimos aqui, lê comigo de novo o final do verso 27, senão o Filho é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, é Jesus que escolhe para quem ele quer se revelar, mostrar quem é ele, e assim a pessoa conhece Jesus, conhece o Filho, e a pessoa também ela passa a conhecer a Deus, ou seja, ela vai ter uma experiência com o próprio Deus. Ela não vai apenas compreender o ensino, mas de fato e de verdade, essa pessoa vai poder dizer que ela conheceu o Senhor, que ela conhece Jesus, que ela conhece Deus.
Agora, da mesma forma que para que o ser humano ele possa compreender o ensino do reino, ele deve ser humilde, assim também sabia que Jesus ele vai se revelar para aquele que é humilde. Ou seja, se a pessoa for humilde, essa pessoa vai conhecer Jesus, essa pessoa vai conhecer o próprio Deus, vai ter conhecimento do Senhor. Mas se a pessoa ela não for humilde, ela for aquela cabeça dura, a pessoa for soberba, ela pensar, eu sei disso, eu já sei daquilo, eu sei de tudo, não tem como essa pessoa ter uma experiência com quem? Com Deus, ter conhecimento do Senhor. Então, se você ainda não conhece a Deus, seja humilde, reconheça e Jesus vai se revelar no seu coração e você vai conhecer de fato e de verdade o próprio Deus. Continuando, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então aqui, o Senhor Jesus, ele estava fazendo um convite para aquelas pessoas daquela época. E hoje esse convite é para nós. Então ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E justamente o ser humano, a pessoa, muitas vezes, devido aos problemas, devido às tribulações, às adversidades que ela enfrenta, ela passa a ficar cansada, ela passa a viver sobrecarregada, carregando um peso nas suas costas. E Jesus ele quer tirar essa sobrecarga. Jesus ele quer tirar esse peso. E Jesus ele quer trazer o alívio que o ser humano ele necessita. E esse alívio vem quando a pessoa ela vai até Jesus. Ou seja, não adianta a pessoa viver dizendo, eu estou cansado, eu estou cansada, eu estou sobrecarregado, eu estou sobrecarregada, são tantos problemas, é no serviço, é na empresa, é na família, é no casamento, é problema disso, é problema daquilo, se a pessoa não vai até quem? Até Jesus. Então, se é o seu caso, Jesus ele está fazendo esse convite para você ir até ele, para você entregar a sua vida para ele. E Jesus vai colocar um ponto final nesse cansaço. Jesus vai tirar essa carga, esse peso que você tem carregado, e Jesus vai trazer o alívio, o refrigério para a sua alma. Então depende de você dar o seu primeiro passo e ir até Jesus, e Jesus vai fazer a obra na sua vida. Continuando a leitura, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então Jesus aqui está dizendo,
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, esse tomai o jugo de Jesus é nós nos submetermos ao Senhor Jesus. E outra coisa que nós lemos aqui, e aprendei de mim. Então, quando nós vamos até Jesus, quando Jesus ele tira o cansaço, ele tira a sobrecarga, sabe? Jesus ele liberta daquele peso, liberta dos demônios, dos espíritos malignos. Jesus ele põe ali um ponto final. Jesus ele dá vitória sobre os problemas no meio das adversidades, das tribulações. Só que há um porém. Jesus, no caso, ele requer que eu e você venhamos nos submeter a ele e que a gente venha aprender dele, ou seja, que a gente venha aprender da sua palavra. Então, não é só a pessoa ir para a igreja, receber uma oração, mas a pessoa, ela deve aprender de Jesus através do ensino, através da palavra de Deus. E tem pessoas que de repente, elas querem receber a oração, sabe? Elas querem que Jesus traga o alívio para elas, mas elas não querem aprender de Jesus. E por esse motivo, Jesus, ele não faz a obra por completo na vida dessas pessoas. Então entenda isso. Quando você vai até Jesus, Jesus ele espera que você aprenda dele no momento da pregação, no momento do ensino, quando você vai para a igreja e até mesmo quando você abre a sua Bíblia na sua casa e você medita também. Jesus espera que você venha aprender dele. Continuando, ainda no 29, porque sou manso e humilde de coração. Então esse manso é ter equilíbrio. Jesus é equilibrado. E outra coisa, Jesus é humilde. Então, uma das coisas que Jesus ele espera que a gente venha aprender é isso, que a gente venha ser manso, ou seja, que a gente venha ter equilíbrio e que a humildade ela venha fazer parte das nossas vidas. E continuando, e achareis descanso para a vossa alma. Verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a pessoa vai encontrar o quê? Descanso para a alma dela. Agora entenda, não é que a pessoa que ela vai até Jesus e ela aprende de Jesus, não é que essa pessoa já não vai ter mais problema, que ela não vai passar mais por tribulação, que Jesus vai isentar ela das adversidades. Não, negativo. A pessoa vai passar sim adversidades, vai passar lutas, mas só que há um porém. Essa pessoa, na sua alma, ela vai ter descanso, ela vai ter refrigério, porque ela sabe que Jesus está com ela e que ela vai vencer os problemas, as adversidades que se levantarem contra ela, ou seja, a pessoa, mesmo passando pelo fogo, mesmo passando pela água, mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, mas ela vai estar em
paz da sua alma, porque ela sabe que Deus é com ela, que Deus não a abandona. Então, essa é a palavra de hoje, a orientação de hoje. E se você tem carregado um peso na sua alma, sabe? Se você de repente não tem tido descanso na sua alma, então o segredo é esse, é você atender o convite de Jesus e até ele, ou seja, você frequentar a igreja, você se batizar nas águas, você entregar sua vida para o Senhor Jesus e aprender dele. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Amém? Então vamos orar agora. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nós entramos na sua presença. Bendizemos e exaltamos o nome do Senhor. Tu és santo, tu és glorioso, tu és tremendo, o Senhor é lindo. O Senhor, meu Deus, é aquele que pode fazer todas as coisas. Pai, que o Senhor venha alcançar essa vida, essa alma, que nesse momento, Pai, ora junto comigo, Senhor. Meu Deus, eu não sei qual é o cansaço que essa pessoa tem, o que tem sobrecarregado ela, qual o peso que ela tem carregado, mas o Senhor sabe. Então, meu Deus, tira esse peso, tira esse fardo, meu Pai, dessa pessoa, traga a saída, a solução, a resposta, meu Pai, que ela precisa, seja na sua vida espiritual, seja de repente, meu Deus, no casamento dela, seja na família, seja na saúde, seja na empresa, nos negócios. Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em o nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha abençoar cada vida, cada alma que ora comigo nesse momento, Pai, em nome de Jesus. E Senhor, se essa pessoa ainda, ela não conheceu o Senhor, se essa pessoa não tem compreendido os teus ensinos, eu lhe peço, abra os olhos do coração dela e que ela possa compreender o ensino do reino, que ela possa compreender a tua vontade, a tua palavra, que ela possa ter uma experiência com o Senhor de fato e de verdade, Pai. Abre o entendimento dela para que ela possa compreender as coisas espirituais e que ela possa dizer sim, que de fato e de verdade ela conheceu a ti, meu Pai, assim como Jó, certa vez ele disse que antes ele conheceu o Senhor só de ouvir falar, mas naquele momento os olhos dele estavam vendo o Senhor, ou seja, ele conheceu a ti. Então que esta pessoa ela venha conhecer ao Senhor. Assim, meu Pai, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, fique na paz.